Privatização dos Correios, você ainda leva fé nisso, cara? Pois é. Eu estou sempre procurando na internet informações sobre privatização dos Correios, que é um assunto que muito interessa a gente, que é importador pessoal da China, e ultimamente não tem aparecido muita coisa relevante, né? Porém, o nosso presidente da República deu uma declaração esses dias interessante, se é que podemos chamar assim, que pode definir como que meio que isso vai acontecer agora não, cara. O que acontece? Uma semana atrás, sem falar da declaração do presidente, a Agência Brasil, que é o órgão governamental, né, colocou lá nas suas notícias que a privatização dos Correios e reformas iriam movimentar o Congresso Nacional em 2022. Pô, interessante. Para quem não lembra, Correios está definido, né, entre aspas, que seria o leilão em março, tá? Eu, particularmente, sou muito cético em relação a isso agora e já vou explicar mais na frente por quê. Mas está lá, foi definido, fizemos vários vídeos sobre isso, inclusive, e está tudo encaminhando para esse tipo de coisa. Tem estudo no BNDES, o Congresso já meio que aprovou a desvinculação do monopólio postal, essas coisas todas que facilitam na privatização da empresa, ok? Ok, então. Porém, nosso presidente, como eu falei, recentemente, há uns 2, 3 dias atrás, lançou a seguinte pérola, que eu até concordo com ele, até porque eu já tenho falado isso há mais de 1 ano e meio, desde que eu comecei a sentir qual é o caminho do atual governo em relação a privatizações, que é zero, ok? Eu sempre falei que não fizeram nada em 2019, que foi um ano normal, não tínhamos pandemia como discurso. Em 2020, o mundo virou de cabeça para o ar, ok? E aqui muito mais ainda, todo mundo sabe por quê. 2021, que foi ano passado, meio que começamos a entrar no eixo, mas sem a normalidade de volta. E eu falava, gente, se não fizeram em 2019, que foi um ano normal, em 2020 que o mundo ficou doido, em 2021, que seria basicamente o último ano antes do ano de eleição, não esperem nada para 2022. E parece que eu estava prevendo, e não é prevendo, porque sempre acontece isso. Ano de eleição, os políticos estão muito mais preocupados em se manter nos seus cargos do que fazer alguma coisa que preste para a população. Normalmente eles já não fazem, você imagina no ano que eles precisam se dedicar, focar naquilo para garantir os seus cargos, salários e poderes, ok? E não deu outra, cara. O presidente veio a público dizer que em 2022 é ano eleitoral, em ano eleitoral reformas não sairão do papel. Ou seja, tudo que foi propagado ou prometido até agora e que não foi feito, dificilmente, para dizer não vai ser feito em 2022, porque nós temos ano eleitoral. E entre essas coisas temos a privatização dos Correios, que até então, março é daqui a 2 meses, cara. Estamos já na metade de janeiro, quer dizer, daqui a 2 meses e meio, e ninguém se discute mais nada. Estão dizendo que vão fazer aí agora uma petição pública para ver a opinião. Ou seja, ninguém sabe de rigorosamente nada. O fato é que esse governo, até agora, não privatizou nenhuma estatal. Eu lembro numa reportagem do falecido Boechat, como faz falta o Ricardo Boechat, que ele dizia que o governo, em 2018, assim que o governo tinha ganho a eleição, iria assumir no ano seguinte, tinha projeto de privatizar umas 80 estatais e não privatizaram nenhuma. E o que é pior, aumentaram o Estado, criando o tal do Ministério das Comunicações, que estava extinto, ministério esse, inclusive, que cuida dos Correios, e ainda criaram mais 2 estatais. O que é pior, uma dessas 2 estatais entrou em operação recentemente, a Endipar, é uma estatal criada, veja bem, para ficar no lugar da Eletrobras, que é uma empresa estatal ainda, não foi privatizada, mas que está em projeto de ser privatizado. Ou seja, eles vão acabar como estatal, mas para acabar como estatal, que ainda não acabaram, é bom notar isso, eles já criaram uma outra estatal, trocou 6 por meia dúzia. Então, aquilo, cara, eu sou devoto da privatização dos Correios, mas se for feito de uma forma séria. Se vai privatizar os Correios no mesmo modelo que querem privatizar a Eletrobras para criar uma outra estatal para ficar no lugar dos Correios, por favor, não faz não. Deixa o Correio do jeito que está. Porque bem ou mal, está lá funcionando. Bem ou mal, está dando até um lucro ultimamente.
Então, se é para fazer esse tipo de política de privatização barata, fajuta e que não resolve rigorosamente nada o grande problema, que é gasto de dinheiro público com empresas que não deveriam ser gasto esse dinheiro, deixa o Correio do jeito que está, da forma que está. Deixa lá funcionando bem, funcionando mal, porque vai terminar uma empresa para criar uma outra e não vai resolver o problema de ninguém. E do jeito que as coisas são não feitas, vamos dizer assim, fazer esse tipo de coisa é até um risco da privatização ser feita tão mal feita que quem for assumir as responsabilidades acabar nem querendo mais, porque sabe como é que é, né, cara? Enfim. Então, eu acho um ano muito complicado, como eu sempre achei, para qualquer tipo de mudança radical. E convenhamos, o Correio é uma das maiores empresas estatais, uma empresa que tem quase 100 mil funcionários, não é um boteco de esquina, ok? É a maior empresa logística do país, talvez a maior da América Latina, uma das maiores do mundo. Tá? Tem os seus problemas, continuam com seus problemas, principalmente na parte de gestão e de inteligência, mas aí é aquilo, uma empresa estatal que geralmente cargos públicos são dados para qualquer um, não dá para você exigir inteligência. Por isso, inclusive, que a gente queria, eu pelo menos queria, uma privatização, porque a tendência é numa empresa privada você ter aquilo que há de melhor na direção dessa empresa, porque senão a empresa quebra. Tá? O Correio não tem que se preocupar em quebrar, porque dando lucro, dando prejuízo, ela vai continuar lá. Mas se é para fazer da forma que o governo pretende fazer com a Eletrobras, e mais uma vez, pretende, ainda não fez, são 0 estatais privatizadas até agora, nesses 3 anos de mandato do governo Bolsonaro, e provavelmente fecharemos o 4º ano com 0 estatais privatizadas. É melhor não fazer e deixar do jeito que está, porque ruim ou bem, pelo menos a gente já está acostumado com isso, vai ter que se acostumar com outra porcaria que pode ser criada como estatal nesse governo, beleza? Então, para quem tem ainda alguma pretensão de apoiar a privatização dos Correios, beleza, não vou ser contra você, até porque eu mesmo sou um devoto disso, mas tecnicamente esqueçam, porque 2022, meu filho, eles só vão correr atrás mesmo, dos cargos dele e prometer mais coisas para não cumprir nos próximos mandatos. Tranquilo? O que você acha? Coloca no comentário, quero ouvir sua opinião. Valeu? Tamo junto sempre, até a próxima, bye bye.